Acho que nós podemos começar, podemos sentar. E é interessante ver nós todos aqui no domingo de carnaval, né? E domingo de carnaval hoje, né? Nós estamos aqui, muita coisa boa. Domingo de carnaval. Ontem começou o ano novo chinês lunar, o ano do dragão, né? Eles sempre falam muita sorte e saúde nesse ano que vem. Cada ano tem uma característica. Então, carnaval, ano do dragão, dia dos namorados aqui, que seria dia da amizade, Valentine's, que é dia 14, quarta-feira. E que nós temos aqui a Cíntia Vieira. Então, muitos motivos para a gente comemorar. E para introduzir, apresentar a Cíntia para vocês, para quem não conhece, né? Vou chamar a Cristina, por favor. O Anderson vai fazer. Tá bom, o Anderson faz. Bom dia a todos. Tem alguém novo, primeira vez na casa? Ah, a Érica. Muito prazer, dona Érica. Bom dia, gente. Olha, ontem eu tive o grande prazer de conhecer a Cíntia. E foi uma tarde maravilhosa. A Cíntia fez com as casas do Texas, né? O Kardec de Houston recebeu a gente mais uma vez, maravilhosamente bem. Temos muito que agradecer, né? Cederam espaço, estavam presentes. Austin também participou da organização, San Antônio. Vamos agradecer a Janine, que foi a mentora, né? Que elaborou tudo isso e trouxe a Cíntia. E foi uma oportunidade maravilhosa. Bom, a biografia da Cíntia é algo surpreendente. Além de, vocês vão sentir que ela tem um coração, um carinho imenso. Foi assim, amor à primeira vista, Cíntia. Então, vou falar para vocês o que a Cíntia faz. É evangelizadora, claro, do posto de auxílio espírita em Goiânia, diretora pedagógica do Lar Espírita Francisco de Lima, colabora como assessora na Coordenação Nacional de Infância da área de Infância e Juventude da FEB. Profissionalmente é educadora musical, ela tem uma escola de música para bebês. Até que faixa etária, Cíntia? Até 99 anos. Tipo de bebê. Até 99. É educadora musical e trabalha com musicalização de bebês em Goiânia. Tem graduação em música, mestrado em educação na Universidade Federal de Goiás. Autora de 3 livros que nós temos ali no final da palestra, se alguém tiver interesse dos livros, a Janine tem ali os livros dela, né? Que são os livros da área Evangelizando Bebês, a arte de educar bebês e crianças na evangelização, a gênese do bebê, ciência e espiritualidade na educação. Lindo, né? Anos e anos de trabalho estão aqui. Então, nós temos o prazer de receber a Cíntia, o privilégio, né, de receber a Cíntia hoje com a gente, tá bom? O Anderson vai fazer a prece de abertura e aí a Cíntia vai trazer para nós o estudo do dia de hoje. Bom, muito obrigada. Vamos fechar nossos olhos. Desligar nossa mente dos nossos problemas diários, nossas preocupações, nossos afazeres, para que possamos nesse instante, ó Pai, abrir nossas mentes e corações para conectarmos com você, com esse seu amor que dedica a nós. E pedimos nesse instante, ó Pai, para esses nossos irmãos, os guias da nossa casa espírita, possam todos nos envolver, possamos ter nossa mente aberta para o aprendizado do nosso estudo de hoje, que a nossa irmã Cíntia possa ser inspirada nesse compartilhamento de tantos aprendizados, experiências que ela tem obtido, adquirido durante toda a sua vida. Agradecemos-la antecipadamente pela sua disponibilidade de dividir conosco todo esse conhecimento. E assim, ó Mestre,
pedimos licença nesse instante para darmos início à sessão da manhã de hoje. Ser conosco agora e sempre, que assim seja. Fica. Cíntia, minha querida. Vamos lá. Tá ligadinho aqui? Tá? Bom dia! É um prazer imenso estar aqui com vocês nesta manhã tão fresquinha, né? Eu falo que eu sinto muito frio, aí as pessoas daqui falam assim, mas você tá com frio? Eu falei, tô, eu preciso ficar aquecida. Mas é uma alegria estar com vocês e é interessante quando eu entrei, né, a ambiência de família, né, de uma recepção calorosa de amigos que eu não conheço, mas que eu me senti em casa. Então, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Para além de qualquer cargo ou currículo, que isso não é tão relevante, eu sou evangelizadora. Esse, para mim, é o meu maior compromisso. E eu não falo que eu sou evangelizadora de crianças apenas, né? Eu sou evangelizadora de qualquer público, especialmente de mim mesma, que é o meu maior desafio. Então, ser evangelizadora para mim é o que eu acredito ser o meu crachá, vamos dizer assim, que eu acho que é o que é mais relevante. E hoje nós viemos compartilhar as nossas experiências e as nossas reflexões acerca desse tema que é tão relevante, porque ele trata não só, né, da evangelização como uma atividade do Centro Espírita, mas para além disso, né, o ID Pregai, ele vai além dessa possibilidade de uma atividade organizada da instituição espírita. E quando a gente vai lá na raiz desta fala em Marcos, onde Jesus fala, ide e pregai a todas as gentes, no momento da ascensão, Jesus tinha uma preocupação. Qual é a preocupação que o mestre tinha? Ele queria que todos tivessem contato com a lei de amor, que era realmente o seu motivo mais importante, a sua causa, né? A raiz da sua vinda, é a disseminação dessa lei de amor. Então, Jesus, quando ele fala para os seus apóstolos, seus discípulos, e de pregar a todas as gentes, ele está dizendo o seguinte: todo mundo precisa saber da boa notícia, da boa nova. Por que Jesus tinha essa preocupação? Porque, na verdade, ele conhecia a alma humana, ele nos conhecia. Ele sabia que nós precisaríamos de desenvolver esse amor para dar continuidade à nossa tarefa evolutiva aqui na Terra. Ele sabia que nos momentos de dor, de luta, de aflição, precisaríamos ter arquivos de afetividade, de sentimentos bons, de ações no bem, para que nós pudéssemos seguir resilientes e de forma, vamos dizer, contínua, né, no processo evolutivo. E aí o mestre diz, ide pregai a todas as gentes, porque na verdade essa era vamos dizer, a ordem, né? Essa era o convite. E aí a gente fica pensando, né, qual o sentido disso hoje? Se o mestre chegasse aqui na Sunrise e falasse, olha, ide pregai a todas as gentes, ele estivesse aqui falando isso para nós. Qual o significado disso nas nossas vidas atualmente? Que sentido faz? Que sentido tem essa fala, esse convite do mestre a todos nós? Será que ele está ainda preocupado com os movimentos que existem aqui na Terra? Será que ele conhece os nossos corações e sabe das nossas aflições, das nossas inseguranças, fragilidades? Será que ele conta com as nossas mãos, com os nossos pensamentos, com as nossas ações, com os nossos corações? Né? Se hoje o mestre viesse aqui, ele encontraria
uma terra ainda com muitos desafios. Com certeza, de onde ele está governando o nosso planeta, ele tem consciência de tudo que a gente passa aqui. E de alguma forma, nós vamos nos manter no foco da nossa evolução. O nosso objetivo, enquanto encarnados e até no mundo espiritual, é gravitar para a unidade divina. Esse é o nosso objetivo de sempre, é nos aproximarmos de Deus, nos aproximarmos da lei divina, daquilo que nos torna melhores, divinos, seres que têm essa compreensão. Só que mesmo sabendo disso, nós temos muitos desafios, né? Se a gente for abrir aqui para ouvi-los e falar também, nós vamos ficar aqui o resto do dia conversando sobre os grandes desafios que cada um de nós tem, né? E que são comuns nessa caminhada, nesse percurso, onde nós nos dispusemos, né, a experimentar essa veste corpórea. Então, quando nós temos, na fala de Paulo, né, no livro dos Espíritos, na pergunta 1009, onde nós sabemos o nosso objetivo aqui na Terra, como escola, tudo que nos desvia desse fluxo precisa ser contornado, precisa ser observado. Se o nosso objetivo é gravitar para a unidade divina, se aproximar da lei de Deus, que essa consciência a gente já tem ela no nosso coração, mas que nós temos os desafios que nos impedem, né, de estar seguindo, então nós precisamos ter essa atenção de observar aquilo que impacta, aquilo que mexe em nós, aquilo que nos tira do eixo de equilíbrio, aquilo que movimenta a nossa fragilidade, que às vezes a gente quer seguir, né, da forma mais coerente, fazendo todas as leituras, buscando a reforma, a transformação interior, mas em algum momento, algum companheiro desperta em nós aquilo que a gente nem quer enxergar, aquilo que a gente não quer ver. E esse companheiro é um instrumento do bem, porque nos ajuda a nos conhecer. Todos os desafios que a gente passa são instrumentos que a espiritualidade utiliza a nosso favor. E às vezes a gente não compreende isso de uma maneira consciente. A gente encara como uma injustiça divina, algo que, porque só eu toda vez, né? E aí nós vamos percebendo que tudo faz parte de um planejamento para a nossa transformação, para o nosso aprimoramento. E aí quando a gente fala de gravitar para a unidade divina, nós vamos perceber que aqui na Terra a gente passa por vários desafios, né? Só agora a gente está enfrentando guerras exteriores e interiores, né? A gente está enfrentando momentos de aflição, de dor, de fome, de desigualdades que, se a gente observar de fora, nós não acreditamos na nossa falta de humanidade para que essas coisas estejam acontecendo, né? Então, não estou falando só da guerra que acontece, lógico que está acontecendo, mas também daquela guerra interior, da não aceitação do outro, aquela falta, né, de amor, inclusive amor próprio, que nos dá condições de amar ao próximo, a falta de inclusão, de acolhimento às diferenças, às diversidades, as guerras em todos os sentidos, as aflições, né? E aí nós enfrentamos desafios aqui na Terra, sim. E esses desafios, eles nos impulsionam, mas também eles nos deixam frágeis, no sentido do processo, né? Então, se essas dificuldades, esses desafios, eles são comuns para um plano de provas e expiações, que é o nosso planeta nesse momento ainda, nós precisamos nos preparar para os enfrentamentos necessários das lutas, das boas lutas que nós temos diariamente.
E dentro dessa perspectiva, nós vamos observando um movimento muito cuidadoso da espiritualidade, onde espíritos chegam e espíritos vão. Existe um trânsito muito grande, fazendo com que esses espíritos comprometidos com a regeneração cheguem ao nosso planeta para as mudanças necessárias, porque só se muda um lugar ou alguém a partir do próprio homem, a partir do próprio ser. Então é preciso que venham outros espíritos que tenham uma abertura maior, que conheçam os benefícios desse bem, para que esse mundo se transforme e a gente consiga também alcançar ou conquistar essa paz. Então hoje a gente fala, né, que as crianças que chegam são crianças muito diferentes, né? As crianças estão preparadas para assumir esse mundo, para mudar. Sim, são crianças diferentes, não totalmente prontas, vamos dizer assim. Por quê? Porque muitas delas têm sim a consciência do bem comum, são crianças que já têm uma consciência maior da lei divina, já conseguem perceber o outro com mais empatia, com mais cuidado, mas são espíritos ainda vacilantes, que precisam de orientação, precisam da nossa orientação moral. São espíritos que sim, vêm para auxiliar nessa transição, nessa mudança planetária, mas que ainda não conseguem caminhar de maneira segura ainda dentro das suas histórias pessoais. E precisam sim da orientação dos pais, das pessoas que cuidam, que educam, para que eles não se percam nessa caminhada. São espíritos que não se comprazem mais com o mal. Então eles não vão fazer o mal porque querem, como a gente fez muitos anos atrás. Mas são espíritos que já querem o bem, mas que ainda precisam dessa condução. Então, quando a gente fala de mudança, de desafio, nós estamos falando de mundo novo, de boa nova, daquilo que precisa para que nós nos mantenhamos dentro dessa perspectiva. E Jesus, quando ele fala ide e evangelizai a todas as gentes, ele sabe que é por meio dele que esse caminho se concretizará, que é o caminho do bem. Porque ele diz assim, eu sou. Quando Jesus fala eu sou, ele se assume enquanto mestre. Ele é. Ele é o nosso mestre que traz todas as possibilidades, caminhos, recursos de fé, de benevolência, de paciência, de amor ao próximo, todos os recursos. Então ele se assume enquanto ser que conseguiu vir à Terra ser exemplo para todos nós. Então Jesus diz eu sou. E quando ele fala eu sou o caminho, o que é o caminho? É o meio, é a forma, é o método, né? Então eu sou o caminho, Jesus era o caminho, é o caminho. Por quê? Porque até na época, quando ele viveu aqui, ele observava muito as pessoas. Os ensinamentos do mestre eram todos voltados para as necessidades e os interesses de todos que estavam à sua volta. Ele falava por parábolas porque era mais fácil a compreensão das pessoas. Ele utilizava de termos comuns da comunidade. As histórias que ele conta são todas voltadas para o tema da pesca, da cozinha, do pão que leva da massa toda, do comerciário que fala da pérola. Então, ele traz temáticas que têm a ver com os interesses das pessoas que conviviam ali. E é por isso que muitas vezes nós temos saudade do mestre, né? A gente tem saudade do mestre. Por quê? Porque ele era presente na vida. Ele era presente.
E hoje a gente precisa se aproximar mais desse Jesus que traz e trouxe tantos benefícios para a humanidade. Então, quando Jesus fala, eu sou o caminho, então ele está dizendo, olha, eu sou o mestre e é por mim que nós vamos conseguir chegar a essa lei de amor, enquanto mundo de regeneração, né? Eu sou o caminho, a verdade. A verdade por quê? Porque quando Jesus vem, ele vem também acrescentando a lei de Moisés, que era a lei de justiça. Então ele vem trazendo para além da lei da justiça, a lei de amor. Ah, mas a lei de amor, ela é mais importante do que a lei de justiça? Não, elas se complementam. E hoje nós precisamos da lei de amor, porque a lei de justiça ela está bem estabelecida nos nossos corações, de muitos de nós. Nós hoje, talvez assim, a gente reaja a situações querendo a justiça das coisas. Às vezes a gente fica indignado com determinado contexto, porque a gente às vezes ainda rege pela lei de Moisés. E Jesus faz um outro convite. Ele fala assim, olha, vamos aprender a perdoar, nós temos que amar o nosso companheiro, né? Nós temos que respeitar, amar ao próximo como a si mesmo, né? Fazer a caridade. Então ele traz conceitos novos dentro da perspectiva da lei de justiça que dá um upgrade aí, vamos dizer assim, com a lei de amor, que traz essa perspectiva do outro, do próximo, né? Que não existia muito na lei de Moisés. Então, quando Jesus fala que ele é a verdade, sim, é a verdade que liberta. Jesus traz a verdade que liberta. É a verdade que é o conhecimento, que é o estudo, que nos faz abrir os olhos do coração, que nos faz perceber as realidades espirituais, porque ele traz a perspectiva de que a nossa vida não é aqui. Nós estamos aqui de passagem, né? Num momento de aprendizagem, numa escola em que nós escolhemos estar aqui. Todo mundo escolheu estar aqui, gente? Escolheu, gente? Então, será que a gente vê a turismo? Todo mundo escolheu, né? Nosso planejamento reencarnatório ele é muito claro. A gente não lembra de todos os detalhes, né? Como diz uma amiga minha, eu tenho que ver se a assinatura é minha mesmo. Porque senão eu acho que alguém fez alguma coisa, porque está muito difícil. Então a gente planeja. Nós lá no mundo espiritual, antes de virmos para cá, a gente tem uma reunião com o nosso anjo da guarda, com os espíritos benfeitores que querem o nosso bem, com os nossos familiares, e a gente escolhe estar com aquela família, escolhe estar com aquele companheiro, escolhe o trabalho, né? Tá bom que chega aqui, a gente tem um leve esquecimento, né? E aí os méritos são das boas escolhas, né? Mas lá no nosso coração a gente tem uma bússola. Essa bússola do coração, ela sinaliza quando a gente está no caminho e quando a gente não está. Vocês já tiveram uma experiência assim? Quando você tem uma questão para ser resolvida, alguma coisa que está perturbando e que não tem essa definição, escuta o coração. Escuta o coração, porque ele tem a resposta. Por que ele tem a resposta? Porque o nosso coração é a bússola que nos indica os caminhos que nós planejamos, que nós escolhemos lá no mundo espiritual. Por isso que a gente precisa ter muita atenção, né? Às vezes o barulho externo, a nossa fala excessiva, as nossas reclamações, elas dificultam a resolução das questões. Então o silêncio interior é ouvir Deus. Vocês já ouviram essa frase, bem coach mesmo, que tem que fazer silêncio interior para a gente escutar Deus? É verdade isso, porque na verdade é o Deus que habita em nós. É Deus que está em nós, porque nós temos a centelha divina. Eu fico observando
para nós de Goiânia, Goiás, é tudo muito diferente, né? E então lá é muito quente, muito calor, não tem neve, não tem esse friozinho gostoso que eu morro de frio, mas é bom. E aí eu fico observando a vegetação, comentando com a Janine na estrada, né? Como a vegetação muda. E aí me chama a atenção a dormência que existe nas plantas, porque elas não morrem, elas só adormecem para dar conta do inverno, do frio, da perda de folhas, né? E aí eu estive aqui, eu cheguei dia 31, né? Dia, é mesmo, eu estava em Nova York. Dia 4, eu passei por Houston, que eu desembarquei aqui, e a vegetação estava de um jeito. Aí ontem, a gente voltando, a vegetação estava de outro, e eu fiquei, assim, muito encantada de perceber já as coisas, as vegetações mais verdes, as árvores com início de folhas. Aí fiquei pensando, né, é igual a gente. A gente tem as sementes, elas ficam dormentes no nosso coração, e quando passa o inverno da alma, e chega o sol da esperança, o momento em que a gente se abre para a vida, elas florescem, brotam e tudo vira verde, né, de árvores. E é o que realmente acontece nos nossos ciclos. Ah, é só uma vez que tem inverno? Não, todo ano tem inverno. E todo ano tem sol que vem depois do inverno. Não é? Então, se a gente for observar, são ciclos que nós passamos e que são momentos muito felizes que nós temos que guardar na alma para nos abastecer e nutrir na época do inverno, porque nós temos invernos na alma, né? Quem de nós não tem? As tristezas, as angústias, as dificuldades. E aí nós temos que pensar que são momentos só, né? Eles passam, assim como o sol também passa, mas o momento de inverno vai passar. E aí ficam as sementes, ficam aquilo que nós aprendemos com a crise, porque a crise ela nos faz mudar de nível. Sempre que a gente tem algo que impacta o nosso coração, que nos deixa triste, que faz com que a gente reavalie posturas, pensamentos, que nos volta um pouquinho para a trilha, fica sempre a mensagem no nosso coração, a conquista. Então, os ciclos, eles são múltiplos, eles vão e voltam sempre. E o inverno passa, e sempre vem o sol depois e traz todas as flores, todo o brilho, né, do verde, tudo. E eu me encanto com a natureza, porque eu acho que ela reflete tudo que existe em nós. Né? Quando a gente observa, né, e percebe a sabedoria divina, né? E nós, na verdade, a natureza não é algo que a gente convive, nós somos a natureza. Se a gente observar todos os ciclos que acontecem na natureza, acontecem em nós também. E é por isso que nós nos sentimos pertencentes a essa grande divindade, porque nós somos essa natureza. Dei uma volta, fui lá em College Station e voltei. Mas está tudo bem. Então eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é a vida? A vida é a vida que a gente dá para o conhecimento. É viver os ensinamentos. Jesus, ele trazia a verdade que existia nos textos. Ele não só falava com as pessoas, ele exemplificava. Então, é viver a verdade. Aquilo que existe de mensagem, ela precisa ter vida. Eu só consigo mobilizar o coração de outra pessoa quando isso tem ressonância no meu, primeiramente. Ah, então ninguém pode falar de Jesus para ninguém, porque ninguém está apto, né, a fazer palestra, por exemplo. Aí a gente volta lá no Evangelho e vê assim, ó. O verdadeiro homem de bem não é aquele que tem todas as características acima mencionadas, mas aquele que
se esforça por conquistá-las. Essa é uma versão Cíntia, tá? Depois vocês leem lá direitinho. Então, o esforço é que faz com que nós nos conectemos com o outro. E é muito interessante isso, porque ontem a gente fez a oficina e eu comentava com Janine que eu não consigo falar de uma coisa que eu não vivenciei. Então, falar sobre evangelização é algo muito gostoso para mim, porque eu sou de sala, então eu sou evangelizadora, meus bebês eles têm 1 ano e meio, e eu estou em sala todos os sábados, quando não estou viajando, mas eu estou em sala. Isso para mim é trazer a verdade do conhecimento. E esse talvez seja o nosso maior desafio, é ler o texto doutrinário do Evangelho, do Livro dos Espíritos ou de qualquer texto e não conseguir transpor isso para a vida ainda. Então, às vezes a gente fica, por quê? Por que eu não consigo? Por que ler, estudar, a gente dá palestras, dá aulas sobre os ensinamentos, mas não consegue fazer a mudança necessária no hábito? Esse é um grande desafio. E aí Paulo de Tarso, ele traz, né, uma fala que eu gosto muito, que é o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É bem a gente, né? A gente não quer fazer o mal, mas a gente não consegue ainda. E aí lá no Evangelho, no capítulo 4, nós vamos ouvir, no item 4, na verdade, do capítulo 8, nós vamos ver lá o Evangelho, o Espiritismo, ele precisa ser bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. Por que ele precisa ser bem sentido? Porque não adianta eu interpretar a letra. A letra ela é uma referência para nós. Mas se esse conhecimento não chegar no coração, ele não permanece. Só permanece aquilo que nos emociona, que toca a alma de alguma forma. Por isso que às vezes a gente está fazendo algumas leituras e fala assim, nossa, eu nunca vi esse capítulo do Evangelho. Já leu o Evangelho não sei quantas vezes, já aconteceu isso com vocês? Parece que eu nunca li essa frase. Gente, essa é uma edição nova, deixa eu ver aqui. Porque nesse momento a semente germina. Porque nós somos compostos de muitas sementinhas que estão dormentes. Só que às vezes um livro te desperta, às vezes a fala de um amigo te desperta. E é naquele momento é que a semente eclode. Então, por isso, nós precisamos estar envolvidos em ambientes bons, que tragam benefício, que fazem o incentivo ao bem, para que essa semente possa germinar. E aí, no Evangelho, quando a orientação de Kardec diz que o Espiritismo ele precisa ser bem compreendido para a gente ter todas as qualidades do homem de bem, mas ele tem que ser, sobretudo, sentido. Ou seja, não resolve só compreender a letra. É o primeiro passo. Porque a sabedoria e o amor, tudo bem. Mas, para que a gente possa alcançar a evolução que nós almejamos, nós precisamos fazer passar pelo coração. E muitas vezes fazer passar pelo coração é fazer o bem para o próximo, é fazer uma ação que dignifica, é fazer um auxílio para as pessoas. Isso é uma forma de nós envolvermos-nos, né, compreendendo melhor, né, sentindo o Evangelho, o texto. Então Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não perguntou, será que alguém vem, tem outro caminho? Não, ele é categórico. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando a gente pensa, né, nessa possibilidade, né, de levar o Evangelho, de levar a doutrina para além das paredes da instituição, para além dos outros ambientes, nós vamos pensar bem nessa citação, nessa fala. O ID está dizendo o seguinte, tem que levantar. Não dá para ir sentado, dá?
O id é parado. O id é fazer algo, levantar, é movimento. Esse aqui é um verbo. Então, ele indica ação. Então, quando Jesus fala ide, ele está dizendo vai, levanta, sai da normose, sai da acomodação. Nós precisamos fazer algo. Porque a nossa tendência é nos acostumar com o nosso cotidiano, com a nossa forma de vida, com o jeito que a gente já conhece. Não é tão bom a gente fazer só as coisas que a gente tem domínio? Maravilhoso. Eu gosto. Mas vir aqui fazer uma palestra é sair da zona de conforto. Quem me conhece nos bastidores sabe, eu sou super tímida. E eu entendo isso como um convite para a minha melhora, porque eu tenho oportunidade de estudar, eu tenho oportunidade de conhecer culturas, eu tenho oportunidade de estar em relação com as pessoas. Então o id é um convite à ação, é a levantar, levanta-te e anda. Não é para a gente esperar, né, as coisas chegarem, né, no tempo. Então, muitas vezes, a gente fica assim naquele conforto, né, das nossas rotinas. Não estou dizendo que a gente não faça as coisas, mas às vezes no conforto daquilo que é comum, daquilo que é rotineiro, daquilo que é confortável, que não nos estimula a seguir, a levantar, a fazer diferente, porque o id é fazer diferente, né? É buscar caminhos novos. E aí, dentro desse convite, nós todos somos chamados a levantar, se movimentar e agir. Ide e evangelizai. Aí vamos lá no evangelizai. O evangelizar é o quê? Aí está dizendo lá, para que a gente leve o evangelho. Como diz Francisco de Assis, se precisar, use a palavra. Quando a gente fala de evangelizar, a gente não está falando de chegar lá para outra pessoa e falar do evangelho. Evangelizar é com a alma, é com a postura, é com o gesto, é com a ação, é com o exemplo. Então, o evangelizar é, sobretudo, um convite à transformação interior. Porque se a gente não mudar a nós mesmos, nós não vamos conseguir ser ninguém para as outras pessoas se espelharem, né? E ainda vamos pensar, se nós temos consciência de quem nós somos, nós já estamos sendo coerentes. Isso é muito interessante. Nós reconhecermos as nossas fragilidades, as nossas sombras, reconhecer e aceitar, porque nós todos temos coisas muito boas e coisas muito ruins, que a gente não tem coragem de falar pra gente. Vocês são assim também? Que não tem coragem nem de falar alto, porque senão eu vou escutar. Não é assim? E aí, se a gente não tem coragem de reconhecer, não tenho coragem nem de mostrar isso para as outras pessoas. E aí nós vamos criando as máscaras, as couraças, que vão nos impedindo de sermos coerentes, verdadeiros, autênticos. Então é importante esse convite ao autoconhecimento para que a gente ame também a sombra. Hoje ela é uma dificuldade, mas essa é nossa, faz parte da gente. Então, nós precisamos reconhecer para poder mudar. Não tem como mudar sem enxergar, sem iluminar. Por isso que chama sombra, porque acaba que fica na contraluz, mas é a iluminação interior. E aí, quando nós reconhecemos, não, eu sou preguiçosa mesmo, é isso mesmo, eu tenho que admitir isso. Mas o que eu posso fazer de diferente? O que eu consigo fazer de pouquinho amanhã? E aos poucos a gente vai reconhecendo quem nós somos, nos amando, para que esse amor reverbere no próximo. Esse é um exercício que a gente é convidado a fazer, né? O alto amor. Cuidar de nós, para que a gente possa ter arquivo para cuidar do outro. Porque às vezes a gente
quer cuidar do mundo, mas a gente não consegue nem se cuidar, nem ter um mínimo de bom senso no trato no dia a dia, não se perdoa, fica triste com tudo, acha que é culpa da gente, enfim. Aí a gente não consegue arquivo, repositório para poder acolher o próximo. Então esse é um exercício mútuo, né? É amar ao próximo como a ti mesmo. Então o exercício de amar a nós mesmos, ele também existe, bem chancelado pelo Mestre. E a gente não pode esquecer disso, né? E de evangelizai a todas as gentes. Ele falou quem? Só os bebês, Janine. Só evangeliza os bebês, que aí nasce uma geração boa. Não, Jesus falou a todas as gentes. A todas. Independente da parte social, independente da idade, se é autista, não importa. Se é adulto, se é criança, se é desencarnado. Porque nas reuniões de esclarecimento espiritual é uma evangelização. Eu costumo dizer que quando nós tivermos a evangelização bem estruturada, nós não vamos ter nem trabalho mediúnico, porque não vai precisar. Os meninos já vão desencarnar sabendo para onde eles vão, não é? Então, evangelizar a todas as gentes de forma ampla. Eu costumo dizer que nós não somos evangelizadores, educadores, só dentro do centro espírita, nós somos educadores em qualquer lugar, porque, até fazer uma pergunta aqui, quem que é aqui educador? Educador. Todo mundo, gente, vocês podem levantar da próxima vez, tá? Por quê? Porque, na verdade, quem é o educador? O educador é aquele que influencia outras pessoas. Para o bem e para o mal, tá, gente? Vamos considerar o bem. Então, o educador é toda pessoa que influencia o outro. Vocês acham que vocês influenciam alguém? O tempo todo. Então, não é só quem influencia a criança, o jovem, que trabalha na profissão educação. Nós somos influenciadores. O nosso gesto, a nossa forma de vida impacta na vida de outras pessoas. Porque as pessoas observam a gente tanto para o bem quanto para o mal. É um sentido assim, não vou copiar isso nunca do fulano, porque isso aqui eu não concordo. Ou seja, você impactou a vida dele, né? Então, se nós todos somos educadores, nós somos educadores em qualquer lugar. Não é só num espaço circunscrito ou numa determinada tarefa. Nós somos influenciadores de espíritos, de almas, onde nós estivermos, né? E é muito interessante porque quem é pai e mãe aqui sabe que você pode falar um monte de coisa. Se você fizer isso fora do erro, é isso que eles copiam. Não é assim? E evangelizador também é desse jeito. A gente fala na sala e conta a história, tudo. Se ele vê você lá fora jogando o lixo fora da lixeira, mas aí a tia fez isso assim, a evangelizadora fez. Então, a criança, ela, na verdade, ela tem um mapeamento da nossa ação, por causa da energia. O falar, ele é necessário porque orienta, porque na verdade, nós pais, familiares e educadores, a gente tem um compromisso com as crianças e com os jovens que acaba se resumindo em dois, eu costumo dizer. Um, que é a orientação mesmo, o que é certo, o que não deve se fazer, ou então orientação vocacional, auxiliar a criança e o jovem a descobrir as vocações, as habilidades. Mas a nossa função maior, que eu acredito, é construir memórias com as crianças e com os jovens. Então, nós temos essa possibilidade de construir memórias com os nossos filhos, com as crianças que convivem e jovens que convivem conosco. Por quê? Porque, na verdade, esse é um processo puramente emocional, quando a gente se envolve e constrói um espaço
um ambiente de reciprocidade, de vínculo, em que tudo que é feito ali é marcado na memória espiritual deste ser. Então, no final das contas, vão ficar as memórias. As memórias é que ficarão. Então, que a gente se esforce para construir boas memórias com as crianças, com os jovens, né? Para que a gente possa para que a gente possa ter êxito, né, na nossa tarefa educativa. E é isso que realmente precisa. Então, quando Jesus fala, ide evangelizar a todas as gentes, ele não discrimina ninguém. Mas esse todas as gentes, ele tem um convite especial para nós. É todas as gentes mesmo. São os outros e especialmente nós. Então, ele nos chama a sair do lugar com o id, a sermos coerentes no estudo, na postura, e a evangelizar a todos e a nós mesmos. Porque nós somos, na verdade, o nosso maior projeto. A maior atenção deve ser conosco. Por quê? Porque nós precisamos cuidar do nosso ambiente emocional e espiritual para que essa influência na sociedade para as outras pessoas seja positiva. Só tem um jeito disso acontecer, quando nós cuidamos de nós, quando nós nos preocupamos com todas as áreas, né, do estudo, a área do fazer o bem para as pessoas, do acolhimento emocional, da parte espiritual, quando nós estamos em equilíbrio. Dentro dessa perspectiva, nós estamos sim prontos para sermos esse exemplo, essa influência boa, né, como diz o mestre, para as outras pessoas. Então, evangelizar a todas as gentes é um convite direto a nós. Direto. Fala com os outros, fala de um trabalho de instituição, de organização de estudos para todas as faixas etárias, mas no final das contas, o convite é para cada um de nós. Porque, na verdade, nós precisamos dar conta da nossa administração, que é a nossa vida aqui na Terra. A vida que nos foi possibilitada para que a gente aprimorasse no campo moral. Então não dá para a gente distrair com outras coisas e esquecer do projeto principal, que é a nossa evolução aqui. Tá bom que a nossa evolução, ela tem as interfaces do próximo, da família, do trabalho profissional, mas o nosso foco é dar conta da nossa administração aqui. Aqui, dar conta daquilo que nós viemos buscar, daquilo que foi planejado no mundo espiritual, para que a gente possa, sim, ter êxito na reencarnação. E esse é um compromisso sério, né? Porque dizem os espíritos que orientam, né, as nossas atividades que existe uma busca muito grande para reencarnar. E a gente precisa muito aproveitar essa oportunidade para que a gente possa realmente ter êxito e chegar no mundo espiritual com uma conquista a mais, que a gente não sabe quando a gente vai poder voltar, né? Se a gente vai poder voltar. Então, nós precisamos aproveitar esses momentos. E aí, dentro dessa ideia, né, de nós termos a nossa busca, né, da evangelização, da autoevangelização, tudo que nós buscarmos de aprimoramento vai crescer, porque foi semeado. Se a gente busca uma palestra, se a gente busca um livro, um trabalho que auxilia o próximo, se a gente busca o autoconhecimento, toda a nossa busca em benefício da parte espiritual, ela vai ter sucesso. Por quê? Porque tendo sido semeado, cresce.
se nós nos empenharmos nesse sentido, dentro dessa ideia. Então, que a gente possa ir, né, levantar, andar e sair da normose, evangelizar, que é buscar esse evangelho dentro de nós. E aí eu encerro a nossa fala falando da rotina construtiva de Emmanuel. Vocês conhecem o Pensamento e Vida de Emmanuel, o livro? Lá tem um capítulo que eu gosto muito, que fala dos hábitos. E a educação, tanto faz se é do outro, se é a minha, ela segue essa orientação de Emmanuel, que eu acho muito apropriada. A evolução impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores. O que é isso? Todas as vezes que nós temos consciência das nossas dificuldades e tentamos sair do lugar, nós vamos abrindo caminhos para novos hábitos, novos costumes. Então, se eu sou uma pessoa super nervosa no trânsito, né? Então eu saio, eu brigo, eu falo alto, tá? Se na primeira vez que eu estiver consciente, não, eu quero ser uma pessoa mais calma no trânsito. Então, aconteceu um episódio lá e que eu teria ficado nervosa. E se eu conseguir ficar nervosa, mas sem gritar, já sair das fórmulas inferiores num pouquinho só. Mas se da próxima ou das próximas vezes eu conseguir não gritar, não fazer nada que atrapalhe o outro, eu já consigo saindo desse caminho que eu criei por muitas e muitas encarnações, de vaidade, de orgulho, de agressividade. E cada vez que eu me esforço, eu vou saindo do caminho antigo e vou construindo um atalho de novo hábito. É por isso que a atenção com aquilo que eu faço é muito importante, porque eu vou aprendendo a me reconhecer aquilo que está no meu processo de agressividade e aquilo que eu posso fazer para melhorar. Porque a ideia é sair desse caminho que está super sulcado já, profundo de outras existências e construir novos caminhos para que eu possa sair. Aquilo ali eu já sei que aquilo ali eu caio, né? Mas eu posso construir caminhos diferentes para que essa mudança ocorra a partir do meu exercício, meu esforço, né? Da mesma forma acontece quando eu já tenho algo de bom também. Às vezes eu tenho uma empatia, que é uma característica minha. Ok, então eu vou fortalecer, como se fosse um sulco na terra, eu vou fortalecer aquele caminho para que aquilo seja uma referência para mim. Então, eu gosto muito da rotina construtiva. Rotina, o nome já diz. Não é hoje, o mês que vem. Pode ser uma rotina de mês em mês, mas aí a gente não vai chegar muito ao lugar muito rápido, né? Mas rotina pressupõe planejamento, periodicidade, exercício, hábito. Então, a rotina construtiva é aquilo que é do dia, que a gente tem sempre que acordar lembrando da rotina construtiva. Ela, para mim, resume a educação. Bom, a todas as gentes, e aí a gente vai agora encerrando já, Programa de Jesus para a Terra, o Evangelho no Coração Humano, que na verdade esse é o propósito do Mestre, quando ele faz o convite de evangelizar a todas as gentes. Ele está convidando para que esse programa seja estabelecido no mundo, né? E aí eu queria pedir para vocês sentarem bem tranquilamente, olhando para essa imagem. Se quiserem fechar os olhos, também podem. Deixa eu... Nós vamos sentir a ambiência desse lugar que nós estamos.
percebendo as vibrações positivas, as vibrações que nos estimulam a ser melhores, sentindo o amor de Jesus que envolve a cada um de nós, pois Jesus sabe das nossas aflições, das nossas angústias. Ele é o mestre do nosso coração. Jesus sabe tudo o que acontece nas nossas vidas. E nesse momento, nós sentimos o seu abraço, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa alegria em servir. E nesse momento, nós agradecemos por estarmos aqui, envolvidos, convidados, recebendo o amparo espiritual dos benfeitores, servidores do Mestre. Cristo, estamos aqui, vasos escolhidos seus, de mãos dadas no caminho eterno, sob a proteção de Deus. Cristo, estamos aqui, juntos vamos semear a mais bela flor da nossa alma. Vamos evangelizar, levar sol aos corações, fazer levantar caídos, e por muito nos amarmos, vamos ser reconhecidos. Abençoe nossa vontade de seguirmos os seus passos. Hoje mais que nunca ouvimos seu chamado. Ide, pregai, evangelizai o coração primeiro. Ide contentes, ide pregai a toda gente. Ide pregai, evangelizai o coração primeiro. Ide contentes, ide pregai a toda gente. Ide pregai a toda gente. Ide pregai a toda gente. Assim seja. Muito obrigado, viu? Muito bonito e interessante. A gente estava de manhã, a gente faz o ESD, né? A gente faz uma forma de discussão e como se fosse uma vivência. E realmente estava falando hoje isso de manhã, as pessoas estavam no ESD, né? Falando das sombras. E você tocou todos esses assuntos aqui. Que bom. Coincidência, né? Muito obrigado. Obrigada. É, a gente... Pode ficar aqui, ó.